Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo no tema quebrando ciclos de vícios de forma inteligente. A ideia aqui é meio que dissecar as causas raiz daquelas manias e hábitos ruins, sabe? E o mais importante, aprender como desconstruir tudo isso. Vamos explorar a neurociência por trás daquelas rotinas super chatas que parecem simplesmente impossíveis de largar para entender direitinho como o nosso cérebro funciona e como a gente pode, de fato, reassumir o controle da situação. Para dar um norte na nossa conversa, o nosso roteiro de hoje passa por 6 pontos rápidos: mensagens cerebrais enganosas, o ciclo do vício, a biologia do hábito, os 4 passos, neuroplasticidade autodirecionada e, por último, o poder do foco. Bora lá? Então, começando pelo ponto número 1, mensagens cerebrais enganosas, os falsos alarmes da nossa mente. A gente precisa dar uma boa olhada na origem meio enganosa, digamos assim, dos nossos impulsos indesejados. Afinal, para resolver qualquer problema, tem que saber de onde ele vem. Tem uma frase incrível de Santo Agostinho que diz: o hábito, se não resistido, logo se torna uma necessidade. Nossa, isso bate fundo, né? Mostra perfeitamente o que está em jogo aqui. Uma rotina que a gente deixa rolar solta sem prestar muita atenção pode rapidamente atropelar o nosso livre-arbítrio. É impressionante como algo que parece super inofensivo hoje pode virar uma verdadeira prisão amanhã. Olha só que interessante. O ponto crucial é entender que esses falsos alarmes nascem lá na biologia do nosso próprio cérebro. Eles são tipo pensamentos e impulsos falsos, totalmente indesejados, que invadem a mente e fazem a gente agir de um jeito autodestrutivo. Eles fazem a gente pensar demais, pirar de preocupação ou buscar aquelas rotas de fuga através dos vícios. Basicamente, o cérebro cria uma ilusão gigante de urgência que, se a gente der trela, acaba ditando completamente o nosso comportamento. Bom, o que nos leva direto à parte 2, o ciclo do vício, como os hábitos se fixam. Vamos focar agora na mecânica exata de como essas mensagens falsas prendem a gente. Se a gente olhar de perto para esse fluxo, do impulso até a ação, dá para ver direitinho a armadilha em que a gente cai todo santo dia. Funciona assim, vem uma sensação super desconfortável, a gente age no impulso e, vem aquele alívio momentâneo. Só que ceder a isso, no fim das contas, está literalmente programando o cérebro para ter fissuras e desejos ainda mais fortes no futuro. O ciclo se fecha e a armadilha fica bem mais difícil de escapar. E isso escancara uma verdade meio dura. Aquele alívio momentâneo cobra um preço bem alto nas dores do futuro. Toda vez que a gente satisfaz esses desejos, a gente está, na verdade, dando um joinha para validar o falso alarme do cérebro, jogando a nossa escolha consciente pela janela. Sabe aquela história de trocar o controle da vida por uns minutinhos de alívio? Pois é, a gente sacrifica totalmente a paz a longo prazo. Entrando na terceira parte, a biologia do hábito, dando uma olhada sob o capô do cérebro humano. Essa parte é libertadora porque entender a ciência que opera por trás dos bastidores desmancha toda aquela vergonha que a gente sente por ter um mau hábito. Sério, desmembrar esses 3 centros cerebrais é a prova científica de que o que está rolando é pura biologia, e não uma falha de caráter ou fraqueza. Olha os 3 atores. Tem o centro do alarme, ou o O, que é quem dispara o pânico e aquela angústia física terrível. Aí entra o centro de recompensa, prometendo aquele alívio gostoso. E, por fim, o centro do hábito, que não questiona nada e só executa o programa automático de sempre. E sabe o que ilustra isso de forma brilhante? A lei de Hebb, que diz que neurônios que disparam juntos conectam-se juntos. Isso é o coração do problema. Cada vez que a gente cede a um desejo, a gente não está só falhando momentaneamente. A gente está fortalecendo fisicamente esses circuitos no cérebro. É como se a gente pegasse uma trilhazinha de terra esburacada e asfaltasse até virar uma super rodovia expressa a cada repetição. Mas calma que tem solução. Parte 4. Os 4 passos. Uma estrutura muito inteligente para a gente reconfigurar isso tudo. Agora que o problema está desmistificado, vamos direto às ferramentas para dar um curto-circuito nisso. Essa sequência de 4 passos é o jeito mais genial de lidar com o desconforto sem cair na armadilha de sempre. Passo 1, renomear, que é basicamente dar o nome certo para o impulso falso. Passo 2, ressignificar, mudar a percepção e o peso que a gente dá para ele. Passo 3, refocar, que é tirar a atenção dali e mandar para outra coisa ativamente. E o 4, reavaliar, que é reavaliar toda a experiência para simplesmente descartar aquele pensamento nocivo de vez. E aqui entra o grande pulo do gato na hora de ressignificar. Não sou eu, é apenas o meu cérebro.
Gente, esse passo vital de despersonalização tira um peso gigantesco das costas. Ele separa quem a gente realmente é daquelas falhas biológicas que estão bombardeando a mente, sabe? A partir do momento que a ficha cai, a gente ganha um poder absurdo para simplesmente recusar os comandos automáticos. O que abre espaço para nossa quinta parte, neuroplasticidade autodirecionada, ou seja, como moldar o cérebro com intenção de verdade. Para deixar claro, a neuroplasticidade já acontece naturalmente em todos nós o tempo todo. Mas a grande sacada é que ela pode ser autodirecionada. É usar o seu foco e o seu compromisso para direcionar escolhas e sobrescrever aqueles caminhos destrutivos. É literalmente assumir o volante daquela reestruturação neural que antes operava 100% no automático. Imagina um contraste. De um lado, as mensagens enganosas, aqueles alarmes falsos, super automáticos e destrutivos. Do outro, o advogado sábio, aquela nossa voz interior inteligente, amorosa e que enxerga o quadro geral. Colocar esses dois lado a lado esclarece na hora qual voz deve ditar o nosso comportamento. O advogado sábio é aquele que não cai no truque do alívio imediato. Ele sempre avalia o cenário a longo prazo e foca no que é genuinamente bom. E aí, temos o poder de veto. Esse poder é simplesmente absoluto. Utilizar essa ferramenta permite que a gente reconheça um impulso, dá até para sentir a intensidade biológica dele formigando, mas sem a menor obrigação de seguir isso cegamente. Você observa o alarme tocando e decide: beleza, tô te vendo, mas vou vetar e decidir não responder. Chegamos à nossa última parada. Parte 6. O poder do foco. Vamos falar sobre densidade de atenção e como gerar uma mudança realmente duradoura. A densidade de atenção é a chave principal para fechar a conta. Focar repetidamente a atenção em um pensamento ou ação aciona o chamado efeito Zeno quântico, que vai estabilizar esses novos circuitos no cérebro. Prestem muita atenção nisso. O lugar onde a gente coloca o nosso foco repetidamente vai ditar com precisão quais hábitos vão ficar e quais vão murchar e desaparecer para sempre. É a cola da mudança. E bora para a prática. Durante aqueles momentos de desejo super intenso, você precisa desviar a atenção de forma segura. Anota essas estratégias. Observe para onde a sua atenção tenta escapar naturalmente. Escolha de forma super ativa atividades bacanas e construtivas para fazer no lugar. Aceite aquele desconforto inicial chato, lembrando que é só um sintoma biológico passageiro, e pratique essa repetição saudável todo santo dia. É construção de músculo neural na veia. Usando essa solução de 4 passos metodicamente, fica super evidente que dá sim para qualquer pessoa esculpir um cérebro que jogue a favor e não contra. Ao identificar o falso alarme e botar a neuroplasticidade para trabalhar a nosso favor, a gente destranca de vez o caminho para assumir o controle real de cada escolha. E para a gente encerrar, fica a grande pergunta para reflexão. Qual ciclo de hábito vai ser o primeiro que vai ser quebrado de forma inteligente usando o poder da densidade de atenção? Pensa bem, como essa estrutura neurobiológica maravilhosa pode ser aplicada aí na vida de todo mundo a partir de hoje, para retomar o controle do dia a dia. Que a curiosidade por ver essa mudança acontecer seja infinitamente maior que a preguiça do hábito. Valeu demais por acompanhar essa análise com a gente, pessoal. Até a próxima!